gente está aqui reunido para mais um estudo abordando temas que a neuroarquitetura utiliza, né, no seu trabalho e que vem enriquecer o nosso conhecimento. Hoje a gente vai ter oportunidade de bater um papo com a Paula Branco, que é graduada em Pedagogia pela PUC Minas, pós-graduada em Educação Especial pela Interlagos e em Educação Inclusiva pela USB e mestre em Ciência da Educação pela Universidade Americana. Hoje a Paula atua como professora de pós-graduação da PUC Minas nos cursos de Educação Inclusiva e Audiodescrição. Paula, um prazer ter você aqui com a gente para que você nos esclareça, traga esse conhecimento que a gente está tão necessitada sobre acessibilidade. E aí eu vou te pedir para que você nos dê, primeiramente, uma visão geral, né, sobre a deficiência visual. Você me lembrou outro dia, não é tipo de deficiência visual, não é... Qual é o termo que a gente pode melhor utilizar? A gente trabalha com níveis de deficiência visual. Isso. Né? Porque uma pessoa com deficiência visual, ela pode ser cega, né? Totalmente não enxergar nada, ou então enxergar só vultos, né? Às vezes tem uma percepção luminosa, e aquela pessoa que tem baixa visão. Ela tem de 20% para baixo de visão. Então, não é uma questão de grau de visão, é uma questão de acuidade, é a quantidade de visão que ela tem. Né? Então, a gente trabalha com partes da visão que ela tem. É como se ela tivesse, por exemplo, uma visão tubular, que é como se você colocasse uma mão fechada assim, e você enxergar só aquele túnel de visão. Se você testar fazer aqui no seu olho, você vai ver que você vai ter um túnelzinho onde você enxerga. Então, a gente chama isso de visão tubular. Então, a pessoa enxerga só aquilo ali. Então, ela tem que fazer um movimento de cabeça para que ela consiga perceber o todo. Então, não adianta colocar um óculos de grau nessa pessoa, porque ela vai aumentar, mas ela vai aumentar o quê? Aquele tiquinho de visão que ela tem. Muitas vezes até esse óculos vai prejudicar. Às vezes ela tem uma visão periférica. É como se ela tivesse um dedo apontando assim para o olho, então ela não enxerga na frente, ela enxerga só nas beiradinhas. Então, eles fazem assim com a cabecinha de lado, assim, para olhar, ou então ela pode ter manchas no olho. E essas manchas não permitem que ela veja totalmente. Então, ela está lendo um livro, vendo uma revista, ela não consegue acompanhar a linha, porque essas pintas no olho atrapalham ela. Às vezes ela pode ter uma visão com a catarata forte demais, né? Que não permite que ela veja com nitidez. Então, tem várias situações. Tem situações em que se exige a luz, a luminosidade. Tem casos que a luminosidade atrapalha. Então, às vezes, uma luz artificial prejudica, mas a luz do dia facilita que ela enxergue melhor. Então, você tem que ter um acompanhamento de um oftalmologista e de um ortoptista para ver a questão de recursos ópticos que vão melhorar essa acuidade que ela tem. E a pessoa que é totalmente cega, ou que ela só tem a luminosidade, né, que ela percebe claro e escuro, ela é considerada cega. Tá? Existe um mito de que não se pode chamar essa pessoa de cega. Tá? Desde que você não se refira a ela como cega de uma maneira pejorativa, como ceguinha, ou cego, esse cego, né? Aí realmente é desaconselhado. Mas, fora isso, uma pessoa cega, ela é considerada cega. Ela tem que ser tratada como cega. Né? Então, você se referia a ela, eu tenho um cliente cego, eu tenho um aluno cego. Não existe problema em se fazer essa referência. Até porque aquele que tem baixa visão, ele não quer ser tratado como cego. Ele valoriza essa visão que ele tem. Né? Então, você tem que saber a quem que você se refere como cego. Tá? Então, são esses dois níveis que a gente tem, e a gente tem que ter muito claro com que público que você está lidando na hora de você trabalhar com acessibilidade, por exemplo. Uma pessoa com baixa visão, ela precisa de contraste.
E o contraste, basicamente, o desenho universal é azul no amarelo. Você percebe ali que existe um contraste grande. Mas a gente trabalha muito com preto no branco também, certo? E você tem que ter essa preocupação de contrastar as coisas. Então, quando você mexe, trabalha acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, você sempre tenta conciliar as duas coisas. No caso da pessoa cega, é a questão do relevo e da textura, né, que vai dar a ela condições de se direcionar. Por exemplo, um piso que a gente chama o piso tátil, né, que ele está na lei de acessibilidade, mas como eu conversei com Kátia outro dia, nem sempre ele é bem aplicado, né, por falta de informação, por falta de interesse mesmo de quem trabalha com essa questão, da construção civil, por exemplo. A gente sabe que existe uma preocupação da prefeitura não dar bits enquanto você não coloca o piso tátil. Mas a pessoa coloca o piso tátil do jeito que ela quiser. Não existe uma verificação na instalação desse piso tátil. Então, ele é uma situação, assim, para inglês ver, para dizer que está sendo feito alguma coisa, quando, na verdade, não está. Né? Então, ele, quando bem utilizado, ele é muito interessante. Então, quando eu falo, por exemplo, de textura como forma de acessibilidade para uma pessoa cega, é eu, por exemplo, colocar um piso diferenciado na frente das portas, direcionando por um totem que vai ter lá um mapa tátil, né? Direcionado para uma sala que vai ser uma sala de reuniões, por exemplo, colocar pisos, como é que eu vou dizer? Piso tátil diferenciado para essas situações. Então, isso tudo é combinado, isso tudo é dialogado com o próprio deficiente. Tá? Tudo aquilo que é feito para atender a um segmento de deficiência, você tem que trabalhar juntamente com eles. Você não pode desenvolver nada sem que ele esteja ciente disso, porque é ele que vai te dizer que funciona ou não. Tá? Por mais que você trabalhe, eu tive um filho cego, trabalhei com cego há anos e anos, eu não consigo entender o mundo como eles entendem. Então, tudo aquilo que eu faço para eles, eu tenho que conversar com eles primeiro. Eu tenho que trazê-los, isso aqui funcionou? Isso aqui está legal? Porque para mim pode estar ótimo. Aos meus olhos está excelente, mas ele não vai ver com os olhos, ele vai sentir a contato. Então, é ele que tem que me dizer se está bom ou não. Tá? Então, isso aí é uma coisa básica. Tá? E aqui, voltando lá na questão da conceituação, que a gente acabou... Eu falo demais, viu, gente? Eu acabo empolgando. Mas quando a gente quando a gente está conceituando a deficiência visual, a gente tem que ver essa questão do nível de perda visual, que é muito importante, e eu tenho que ver também como que se deu essa manifestação, tá? Foi ao nascer, ou então foi de nascença, a pessoa já nasceu com essa deficiência, ou é adquirida? Isso vai fazer uma grande diferença, tá? No caso de vocês que não trabalham com formação, nem tanto, mas é interessante vocês saberem como que funciona o cérebro, né, de uma pessoa que não enxerga. Como que se dá? Por exemplo, uma pessoa que nunca enxergou. Eu falo para ela de pôr do sol, falo para ela de horizonte. Como que isso funciona na cabeça dela? Como que ela vai entender isso, por exemplo? Hoje em dia, não tem um monte de coisa, a tecnologia está trazendo para nós, está aproximando a gente de muitas informações que são visuais. Como que eu passo isso para uma pessoa que não enxerga? Então, eu tenho que entender como que funciona a cabeça dessa pessoa. Aquele que perdeu a visão depois de ter tido uma vivência enquanto vidente, né? Que ele apreendeu as coisas através da visão, ele tem condições de você dizer para ele determinada coisa, ele vai associar aquilo que ele viu lá na vida dele anteriormente, ele consegue captar. Facilita em termos de conhecimento, né, de uso de dados que ele tem lá no córtex visual dele. Mas tem a questão emocional. Muitas pessoas se perdem aí nesse momento da perda visual, né? Dependendo de como que isso se dá. Se é, por exemplo, a gente teve caso no instituto lá de pessoa que tomou um tiro e ficou cega. Então, essa pessoa entra em coma, volta do coma sem enxergar nada, né?
como que essa pessoa retoma a vida dela? Como que ela vai se reabilitar, né? Que é o que o Instituto São Paulo faz, Benjamin Constant aí no Rio de Janeiro faz, o Instituto Laramara faz em São Paulo, né? Então, é colocar esse sujeito na vida de novo, né? Como que ele vai aprender novamente a fazer as coisas que ele fazia antes, usando outros canais, que não seja a visão, né? Porque 80% das informações que chegam para nós, gente, enquanto ser humano, vem através da visão. É um dado que foi levantado através de pesquisa. Então, isso é muito sério. Então, você aprendeu... Nossa, que chão. Eu estou morando na roça agora, gente, então, de vez em quando, caiu no ventilador. Então, o que acontece com esse sujeito? Ele não tem algumas informações que, para nós, são muito corriqueiras. Para ele, não é uma coisa normal. Então, como que eu tenho que fazer com que isso chegue até ele? E aquele que perdeu, ele estava acostumado a fazer tudo usando a visão. Aí ele perdeu a visão, tem que aprender a fazer as coisas usando outros mecanismos, outros que a gente chama de sentidos remanescentes, né? Aquilo que ficou. Então, ele vai ter que aprender. É claro que ele aprende, isso aí é próprio do ser humano. O ser humano ele tem essa habilidade de se recolocar. Umas pessoas fazem isso com um tempo pequeno, outras pessoas levam um tempo maior, umas fazem isso com naturalidade, com desenvoltura, outros já têm uma dificuldade maior. Então, a gente tem sempre que pensar que o ser humano ele é múltiplo, né? Ele não a gente não pode dizer, as pessoas agem assim. Não, cada um tem uma forma diferente de lidar com aquilo que acontece com ela. Né? Lá no Instituto a gente percebia isso claramente. Não, a gente não podia nem pensar em agrupar esses meninos por idade, que é uma questão séria do ensino especial, que você agrupa por conhecimento e você agrupa com que idade que ele ingressou, né? Às vezes eles ingressam tardiamente por causa da questão clínica da deficiência. Então, são experiências diferentes. Então, uma pessoa, às vezes, ela tem uma facilidade maior, porque ela teve uma infância que proporcionou a ela se adequar a esse mundo, mesmo não enxergando. Não teve aquela superproteção, né? Muitas vezes a família protege demais para que ele não machuque, para que ele não seja discriminado. Então, esse sujeito, muitas vezes, ele fica, às vezes, preso, então ele não se desenvolve como ele deveria se desenvolver. Já outros, não, a família já liberta, já tem uma informação maior, já busca uma reabilitação, então esse sujeito desenvolve melhor. Então, a gente nunca pode querer alinhar de uma forma assim, muito linear uma deficiência, seja ela deficiência visual, seja ela deficiência física, auditiva. A gente não pode partir de teorias de que a coisa funciona dessa forma. É claro que você tem parâmetros, né? Mas você não pode dizer que funciona assim e pronto. A gente está lidando com multiplicidade, não é nem com diversidade, né? É uma multiplicidade de coisas que esse sujeito traz que vão dizer o que ele é, como que ele enxerga o mundo, como que ele vê as coisas, né? Até um trocadilho que ele não vê, não, mas ele percebe, né? E aí eu aproveito até para dizer para vocês, não tenha receio de usar o verbo ver com uma pessoa que não enxerga, porque ela vê de uma forma diferente. Ela não vê com os olhos, né, como a gente vê, mas ela vê com todos os sentidos que ela tem, né? Com a audição, com o tato, né? com o olfato, né? Eu até estava contando outro dia para um amigo meu que ele falou que a gente sempre fala que a libido do cego ela é muito precoce. Eles entram nessa questão da puberdade muito cedo, porque o que atrai um cego, o que atrai, por exemplo, uma pessoa do sexo oposto, então da linha de interesse, é o cheiro, é o toque, né? Não é o visual. Um homem não precisa um homem cego não vai ver uma mulher e falar, que bunda gostosa, né?
que corpo lindo, ele não vê isso, mas ele sente o cheiro dela. Ele sente, não o perfume que ela usa, mas o cheiro que ela tem. E o toque, né? Eles se tocam para poder se conhecer. E aí desperta essa energia que eles têm, que começa muito cedo. E isso para nós é normal, né? Bom, eu sou a Kátia Fugasa, eu sou a Charada Siqueira, mas eu sou a Fugasa. Só para você não perder, né? Gente, eu acho isso incrível quando você começou a falar lá do início, que cada um tem uma adaptação, né? Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história. E para nós, arquitetos, que estamos fazendo um ambiente que seja acessível para todos, isso às vezes é muito complicado, pelo menos para mim, que eu paro para pensar, eu vejo. Agora a gente está com um projeto de acessibilidade no espaço, um projeto mesmo, sabe? Dentro do hospital exigiram isso, que bom, né? Um projeto de acessibilidade. Mas aí eu brinco, para quem? Para quê? Com o quê? Porque assim, é tanta coisa, tanto. Não é só o corrimão com o braille, né? É todo um contraste, é todo. O espaço é pequeno, e como é que você vai botar o piso podotátil e a rampa? E aí tem que ter. É muita coisa. E assim, quanto mais você começa a pensar, mais necessidade você tem que colocar. Então, até que ponto a gente tem que atender? Isso não é nem uma pergunta, é mais uma. A gente não consegue atender. Eu vejo que é muito difícil para nós, arquitetos, conseguirmos atender tudo. Você tem um guia muito importante, que é a Lei de Acessibilidade. Sim. Né? Eu tenho ela, isso é o vocês devem mínimo. ter também. Se vocês quiserem, eu posso repassar para vocês, né? Então, ali você vai ter essas informações que são técnicas, né? Como instalar esse piso tátil, a que distância da construção que você coloca, né? Agora, tem muita coisa que é igual eu falei com Kátia anteriormente. Muitas coisas não são funcionais. Então, às vezes, você coloca... Eu já vi barra o corrimão, né? Escrito início e fim. Gente, isso é completamente desnecessário. É achar que a cega é burra. Que idiota, desculpa. Que está começando ali, que está terminando do outro lado. Isso aí, gente, é para dizer, a gente colocou acessibilidade, que não sei. Eles morrem de rir. O próprio cego morre de rir. Para que precisa disso? Acabou o degrau, ele fez a curvinha, acabou. Exatamente. É assim que eu estava pensando nisso hoje, Paula. Eu fiquei, gente, eu vou ter que colocar esse negocinho avisando. Quer dizer, o corrimão, o nosso corrimão é detalhado para fazer aquela. São duas alturas. Não tem necessidade. E até a questão da colocação do corrimão. O corrimão, ele não é indicado somente para a pessoa deficiente visual. É claro que se ela adentrar um espaço que tem o corrimão, eu vou direcionar, se eu sou o guia vidente dela, eu vou direcionar ela para o corrimão. Mas não necessariamente eu preciso de ter, tá? Não há necessidade de ter um corrimão para servir para dizer, para ter acessibilidade para cego tem que ter o corrimão. Não. Você tem que ter na escada ou na rampa, ao iniciar e ao terminar, você tem que ter um sinalizador. Pode ser um piso tátil, um piso de alerta, aquele de bolinha. Você vai colocar ele lá, na hora que ele tocar, ele vai saber que está iniciando. E lá em cima ou lá embaixo, quando ele terminar, ele vai saber de novo que acabou. Tá? E se tem o corrimão, ótimo, porque na hora que o corrimão vai acabar no mesmo momento que o degrau acaba. Aí facilita. Tá? Mas eu não tenho, por exemplo, colocar início e fim. Depende de qual posição que eu estou, se eu estou subindo, se eu estou descendo. Você vai sentir. E eles não escutam a gente. Lá no Instituto, a gente passou por uma reforma e, no momento dessa reforma, eles incluíram a questão das normas de acessibilidade. Dentro de uma escola para cego, eles não nos ouviram. Olha que despropósito. Eu vejo assim, por exemplo, a Mara Cabrilli, que hoje é senadora, ela mudou muito as leis de deficiência no Senado, né? Ela levou daqui de São Paulo e foi. O que eu vejo é que, para as outras deficiências, não tem ninguém que lute pelas as leis. A gente atende muito pouco um piso tátil,
e, por exemplo, obstáculos, quando o cego vai atravessar uma rua, os obstáculos de poste e tudo, eles não atendem. Como que você vê isso pela legislação? A legislação ela existe, o país está cheio de leis. Eu estava conversando com essa minha aluna de Portugal, aqui o Brasil é recorde em leis. Então, assim, em termos de legalidade, está funcionando muito bem, mas na prática não funciona. Tá? Essa lei de acessibilidade ela é de 2000, nós já estamos em 2021 e as coisas não estão acontecendo. O piso tátil, por exemplo, eles exigem que seja colocado, mas é igual eu falei, eu já vi piso tátil direcional que termina numa árvore. Exatamente. Então, para que existe isso? E outra coisa, você já tentou andar em cima de um piso direcional? O seu tempo todo você cambaleia. Então, você imagina uma pessoa que não enxerga que tem que andar em cima disso. Se a gente tivesse calçadas pavimentadas, já era a solução. Mas isso então, o problema quando ele vai visual, porque ele usa bengala. Ele não anda ou ele anda na rua com um cão-guia, ou com uma pessoa que é um guia vidente, que está do lado dele, ou então ele está de bengala. Se a gente tivesse calçadas pavimentadas, já resolvia o problema. E onde a gente tem aquele declive para cadeira de roda, que aquilo ali é pegadinha para cego. Porque ele vem pela calçada, e o que diz para ele que ele chegou no meio-fio, na hora de atravessar, é o degrau. Então, o que eles fazem? Eles fizeram uma rampinha para o cadeirante subir. Se não tiver o piso podotátil ali, de alerta, ele vai passar direto e vai atravessar a rua sem saber que ele está na rua. Então, é essas coisas que tem que funcionar. É isso que tem que funcionar. Muitas vezes o cego ele é obrigado a andar na rua porque não tem passeio. O passeio está todo quebrado. Então, ele vai machucar ali, entendeu? Então, ele vai e anda pela rua. Isso é muito sério. Isso é uma questão muito mais séria do que a instalação de piso tátil. Você conversa com um cadeirante para você ver. O cadeirante ele tem acessibilidade, ele tem cadeiras hoje em dia que são excelentes, cadeira que falta voar, mas ele não tem chão para andar. Ele fica travado do mesmo jeito. Mas aqui em São Paulo, a gente também tem um problema de... como é que fala? De declives, aclives, que prejudica muito. Eu vejo que a coisa da deficiência física, a mobilidade, né? Ela é muito mais exigida aqui em São Paulo do que eu vejo para cego. Por exemplo, em restaurante, você não vê a indicação dos pisos táteis no restaurante, enquanto o lugar para o deficiente sem mobilidade tenha o lugar dele. Exato. E mais importante do que o piso tátil para ele entrar, porque dificilmente um cego vai sozinho para um bar. Ele está acompanhado, ele está com alguém. Mais importante do que isso é o cardápio em braille, que nunca tem. E é obrigatório, né? Tem muito tempo que foi instituída a obrigatoriedade de cardápios em braille em restaurantes, em lanchonetes, e a gente não vê isso. Meus alunos da PUC faziam, todo ano era o trabalho final deles. Eles tinham que ir até um estabelecimento, um restaurante, conscientizar esse pessoal do restaurante da importância desse cardápio em braille e confeccionar o cardápio em braille para esse cara. Isso é muito mais importante. Isso dá muito mais acessibilidade do que o piso tátil. Tá? Igual a mesma coisa em aeroporto. Tá? Aqui lá em aeroporto, o aeroporto é um barulho danado. Eu dou treinamento para o pessoal de segurança dos aeroportos e ele tem que chegar, ele tem que pegar o cego pela mão e guiar ele. Não adianta, ele não vai fazer nada sozinho ali dentro, não. É um lugar que ele não conhece, um barulho danado, aquela confusão de gente. Então, não adianta eu encher o aeroporto de piso tátil, não, gente. Eu tenho que treinar o profissional para o profissional chegar lá, recepcionar e levar ele até onde ele tem que ir. Ô, Paula, não precisa deficiente. Eu acho que eu estou quase pegando em alguns aeroportos, estou pedindo mãozinha para me levar. Porque, gente, é um caos.
A gente se Tem uma perde. sinalização e a gente se O perde. deficiente visual chega ali, que ele encontra o piso tátil, que ele se vira ali, que ele... Como, gente? Não tem jeito. Eu chego lá, eu Teve falo um mesmo, dia- olha, vocês têm que chegar e abordar. E eu ponho eles de olhos vendados, eu ando com eles dentro do aeroporto de olhos vendados. Tem gente que até chora. Nossa, eu Teve nunca um dia que pensei. eu estava procurando um piso tátil para tentar me seguir no aeroporto, porque eu falei, gente, eu vou atrás do piso tátil que eu vou sair em algum lugar. É muito complicado isso, porque, igual você está falando, a questão, né? A Miriam também falou dos restaurantes. Você tem acessibilidade para o cadeirante, mas você não tem para os outros tipos, inclusive o visual. A questão do cardápio. A questão também dentro das lojas, do comércio, do varejo, né? Como é que o deficiente visual vai comprar? Eu vi uma entrevista no estado de Minas de uma moça que ela falou que ela se sente invisível quando ela vai ao comércio, porque se ela está com um guia vidente, igual você disse, ninguém se dirige a ela, tipo, ela é invisível, vão falar com o outro. E se ela está, eles começam a aumentar o nível de voz como se ela fosse surda, o que geralmente não é. É óbvio que a gente tem até o caso, né, de quem é surdo e cego. Né, que eu também até te falei das coisas das bengalas. Então, essa dificuldade de acesso à informação básica, de compra, né, para eles são consumidores, né, Kátia? Sim, igual a nós, com o mesmo, ou até com maior poder aquisitivo, e todos têm os mesmos direitos. Tem um canal no YouTube, Paulo, eu falei até com você, chama Histórias de Cego, que ele é um cego, uma pessoa que ficou cega aos 6 anos, e ele faz críticas, né, do que as pessoas fazem. Então, assim, como é que ele vai dirigir um carrinho, gente, dentro do supermercado, se não tem alguém para ajudar? Aí ele chega, vai comprar, hoje o produto está aqui, semana que vem ele volta, o produto não está aqui, o produto está no outro corredor, numa prateleira mais alta. Então, é muito difícil para assimilar, até para a gente. Eles geralmente eles não vão. Eu conheço cegos, inclusive casais de cegos, que são só os dois, eles têm uma pessoa que vai com eles no sacolão, que vai com eles no supermercado, que vai fazer compra. Eles não têm condições de ir sozinhos, gente. Então, o que eu sempre digo é a comunidade, é a sociedade que tem que se preparar para atendê-los. Você tem que ter essa visão. Entrou uma pessoa com uma bengala na sua loja, você tem que estar pronto para atender, chegar, oferecer, dizer o que tem, porque é isso que ele está ali para ouvir. E eles têm as preferências deles. Se eles vão numa loja e eles são bem atendidos, eles contam isso para todos os cegos, vai fazer fila de cego na loja dessa pessoa. Porque eles gostam de ser bem recebidos, eles gostam de ser valorizados enquanto consumidores, né? E no caso do cego, gente, ainda é fácil, porque você vai descrever para ele o que tem ali, ele vai comprar. E no caso do surdo, que é uma língua diferente, não adianta você ter boa vontade, ele não vai entender você e você não vai entendê-lo. Se você não souber Libras, não adianta. Travou tudo, acabou. No caso do cego, não. A comunicação ela é fácil, é uma ponte só. Eu falo, ele escuta e me entende. Eu posso pôr a mão para ele sentir o tecido, se for uma loja, um sapato, eu posso pedir a ele para sentir, para falar o que ele gosta. E pronto, ele resolve o problema dele. Então, basta você ter o quê? Esse olhar, que é um olhar de reconhecimento da necessidade que o outro tem. Carolina. Paula, quando você traz essa questão do olhar, né, a gente acaba ampliando a nossa visão de arquitetos sobre quanto é dificultoso a autonomia, né, de uma pessoa cega em todos os ambientes comerciais. Porque você, ok, vamos lá, ofereço o cardápio em braille, mas peco numa condição ali de comunicação, da apresentação dos valores, da forma como aquele prato vai ser entregue, né? Não adianta, sei lá, você... filé à parmegiana, X reais. Até aí eu consegui entender, mas o que acompanha, para quantas pessoas, de que maneira isso vai ser entregue. Então, assim, claro, eu fico imaginando o tamanho desse universo, né?
e a dificuldade da autonomia completa dessa pessoa junto dos estabelecimentos. E eu entendo, claro, que precisa ser um passo a passo. Ok, então vamos lá. Eu não vou conseguir hoje chegar na excelência, ele ainda vai precisar de um suporte, de estar com uma pessoa que consiga enxergar, ok, mas de que maneira, então, eu consigo gerar condições para que ele se sinta cada vez mais integrado àquele ambiente, né? Eu acho que chegar à excelência, se a gente não consegue chegar nem nos 10% ainda, o que é importante, então, né, que a gente consiga galgar e gerar para aquela pessoa uma condição de qualidade e bem-estar dentro daquele espaço, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta, de alguma forma, participante, privilegiado em alguma situação, sabe? Nesse sentido. É interessante. E é bacana que a gente estava falando anteriormente aí de lei, a lei de inclusão, essa lei última, né, que a gente tem agora, que é a 13.146, ela tem uma parte na hora que fala sobre acessibilidade, que é obrigatório que todo curso de formação profissional, todo curso superior, tem que ter disciplinas ligadas à questão da inclusão. Todo mundo, gente. Isso que vocês estão fazendo aqui é excelente. É um segmento que nunca ouviu falar no curso de formação de vocês não ouviram falar sobre essas informações, que são básicas, né? Para que a gente tenha um mundo acessível, né? Então, por exemplo, se você pensar, o curso de engenharia não tem, jornalismo não tem, medicina não tem, odontologia não tem, nada se ouve falar. Eu acompanhei meu filho em várias situações, quando eu chegava, por exemplo, para ele colher sangue, eu tinha que ensinar para a pessoa que estava lá para colher sangue dele que ela tinha que antecipar os movimentos dela. Ó, eu vou pôr uma garrucha no seu braço, tá? Depois eu vou dar um tapinha, aí eu vou dar uma picadinha. Simples assim, resolvia o problema. Só que as pessoas não entendem isso. Aí fica aquela guerra, o menino berra, esperneia, chama 300 enfermeiros para fazer, porque não tem informação. É uma informação simples. O cego, você tem que antecipar o que vai acontecer. Antecipa, porque ele já se localiza, que a gente antecipa os movimentos, não é? Com a visão. Até quando você vai apanhar da sua mãe, você antecipa, você vê a cara dela ficando ruim, ela aproximando você, levantando a mão e te dá o tapa. O cego, não. Quando ele assusta, ele já tomou uma tapada na cara. Então, isso é um exemplo para você entender que é importante você antecipar para ele. E se você não antecipar, ele sofre demais. Então, a odontologia, a medicina, precisava muito de ter isso. É uma questão de humanidade. Empatia, né? Eu outro dia... Colocar no lugar. Eu coloquei, até divulguei no Instagram, coloquei no Face, divulgando um hospital que, no momento do nascimento da criança, um casal surdo, a enfermeira, ela tinha uma pessoa que acompanhou tudo com eles, um intérprete junto. A segurança que passou para esse casal, para essa mãe, ao passo que teve uma outra história, que a criança foi levada para a incubadora e ninguém conseguia explicar isso para os pais. Os pais acharam que a criança tinha morrido, porque a criança nunca mais que aparecia, e depois não deixava a mãe ter alta, o pai começou a dar surto, foi preso esse pobre coitado desse homem, gente, por falta de comunicação. Então, quando a gente fala que tem que haver esse tipo de informação nos cursos profissionalizantes, tem que ter. O profissional tem que sair dali com o mínimo de informação. Ele não precisa de saber Libras, ele não precisa de saber Braille, mas ele tem que saber que existe um sujeito que é diferente e que ele vai ter que saber atender. Você falando aí duas coisinhas. Primeiro, né, que tem que ter a formação. No curso de design de interiores, a gente tem a cadeira de Libras, mas eu vou ser bem honesta com você. Eu assisti 2 aulas porque era opcional, né? E eu, na minha ignorância, achando que não fosse necessitar, mas vejo o quanto de desperdício de tempo que eu tive, que eu poderia ter aproveitado.
E você falou uma coisa importante, né? Que as prefeituras só dão a BITS depois dos ambientes, né, corporativos, comerciais, depois que verifica a instalação de piso tátil, das regras de acessibilidade. E na nossa conversa anterior, eu até perguntei para você, né, que eu falei assim, Paula, eu estou com dúvida. E os shoppings? Os shoppings não têm essa questão de acessibilidade ao deficiente visual. Ele tem um banheiro, né, que é acessível ao cadeirante, né? Mas não tem essa questão do piso tátil, de um totem em braille para que ele tenha acesso. Deveria ter em cada andar, né? Na hora que ele chega, ele vai subir de elevador, a gente teria que pensar, discutir com eles o que seria mais interessante, porque é muito comum eles irem acompanhados, mas pode ser que ele vá sozinho. Hoje em dia as pessoas estão muito mais assim individualizadas, né? Então pode ser que ele queira ir no shopping sozinho, comprar um presente para a namorada dele e tudo. Como é que ele vai acessar? Aí ele entra, não tem uma pessoa que vai saber orientá-lo, né? Fica falando, vai ali, aí você vai encontrar ali, depois você vai para lá, né? Usa esses tipos de direcionamento e, na verdade, a pessoa não consegue chegar. Então, o ideal seria, é o que Kátia falou aí, né? É um totem com um mapa tátil, dizendo, né, onde está o banheiro, onde está a praça de alimentação, para que ele, pelo menos, saiba para onde que ele tem que ir. Se ele vai subir para o segundo andar, se é naquele andar mesmo que tem o que ele está precisando, e isso aí vai ser útil para ele. Então, vai ser tudo em braille, na verdade, né? Agora, nada impede que a gente tenha um profissional de segurança que seja preparado para isso, que a gente sabe que não é. Na política, eu vejo o seguinte, que nem a Mara Cabrilli, ela luta pela deficiência dela lá, dela se resolver. Então, ela está presente. Não tem nem de cego, nem de auditivo, entendeu? Que vá e exija, porque ela conseguiu muita coisa. Hoje, você tem que atender até coisas que eu considero que não deveriam, porque você colocar elevador num depósito que nunca um deficiente cadeirante vai trabalhar lá, entendeu? Mas ela existe. E eu vejo que de cego e auditivo a gente não tem essa presença lá que lute por eles. E outra coisa, antigamente, essas deficiências eram mínimas, né? Hoje não, hoje a gente vê, até pela idade, você vê que muitos velhos hoje têm muitos problemas visuais, então a gente tem que atendê-los, e não tem, assim, essa preocupação. Na verdade, a gente vive num mundo que produz muita deficiência, né? A gente vive um mundo onde a violência é muito grande, né? Os acidentes de trânsito estão aumentando cada dia mais, esses acidentes produzem pessoas com deficiência. A tecnologia na medicina, hoje em dia, ela salva fetos de 5 meses de gestação. Então, é um bebê que vai ser sequelado, né? Ele vai ser salvo, né? A medicina, ela tem o dever de salvar. Mas esse bebê, ele vai passar por uma incubadora, ele vai receber uma gama de oxigênio muito grande, e ele, fatalmente, ele vai ter sequela visual, vai ter sequela intelectual, mas ele está lá, ele está vivo. Então, hoje em dia, e a tendência é aumentar cada vez mais, porque o uso de drogas, o uso de álcool está muito grande no país. A gente está vendo aí adolescentes com 13, 14 anos que já são usuários de álcool. Então, a gente vai sempre ter esse tipo de problema. Então, mais uma vez, é importante a gente entender a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Independente de qual profissão, de qual função que você exerce, você é um cidadão que você tem que dar a sua parcela de contribuição para que esse mundo seja um mundo melhor. Né? Existe uma pesquisa em Harvard, quem fala isso é uma amiga minha, muito estudiosa, ela fala que essa pesquisa, ela afirma que daqui a 40 anos a gente vai ter um mundo mais humano, em função desse processo de inclusão que a gente está vivendo hoje.
Hoje em dia, as crianças, né, lá na educação infantil, elas já estão convivendo com seus coleguinhas com deficiência e estão aprendendo em conjunto que esse sujeito brinca, ele aprende, ele dá cola na hora da prova, porque ele é bom em matemática, ele é bom em inglês, ele saca o que esse sujeito tem de legal. Então, daqui a 40 anos, talvez a gente nem esteja aqui para ver, a gente vai ter que viver um mundo que não vai precisar de uma lei de reserva de cotas. Porque o empresário, daqui a uns anos, ele vai ser essa criança que vai crescer e vai saber, por uma questão ética, ele vai contratar uma pessoa com deficiência. Ele não vai contratar porque tem uma lei que obriga ele a contratar, e ele vira para o sujeito e fala assim, pode ficar lá na sua casa, no dia do pagamento, você vem cá e recebe o seu pagamento. Ou então vai colocar ele dentro da empresa, num cantinho lá e não vai dar função para ele. Então, é uma questão de vivenciar o mundo junto com essas pessoas, que na época da gente a gente não vivenciava, por causa das escolas especiais, esses sujeitos eles ficavam lá segregados nas escolas especiais, e a gente não convivia com eles. Eu mesmo. Eu tive um filho na década de 90, e eu me formei em pedagogia em 86. Eu nunca tinha ouvido falar em deficiência visual. Eu nunca ouvi falar em braille na minha vida. 4 anos depois de formado, eu tive um filho cego. Aí que eu fui aprender, caí dentro do Instituto São Rafael, aí que eu fui entender que existe esse sujeito, que ele está ali no mundo, que ele precisa de aprender, que ele precisa de conviver com as pessoas, entendeu? Então, a gente vai, muitas vezes, por uma questão pessoal. Mas é bacana eu ver vocês aí, por exemplo, que não tem essa questão pessoal e estão buscando. Então, se todas as pessoas tivessem a mesma linha de interesse, a gente ia ter um mundo melhor, com certeza. E, Paula, essa não segregação é muito importante, né? Eu estudo um pouquinho dos hospitais, você vê que o término, né, dos manicômios, os términos desses lugares especiais, porque assim, não é para tratar, né? É como se fosse um despejo de pessoas, tratando como se fossem animais. E realmente, por exemplo, pessoas autistas, eu tenho um sobrinho Down, ele era escondido, né? Assim, hoje não, hoje ele está se formando, ele se formou na sexta-feira, no 3º ano do 2º grau. Foi assim, foi brilhante, sabe? Foi super emocionante você ver ele com 19, 20 anos se formando no 2º grau. Mas há um tempo atrás isso não existia, né? Porque as pessoas simplesmente... E aí a gente tinha aquele preconceito, né? Meu filho é autista, não fala que isso você não tem vergonha, tem que ter vergonha, não expõe ele dessa maneira. Mas ele é cego, coitadinho dele. Existe uma função social desses institutos, né? Desses segmentos que são especializados, porque eles, na verdade, eles são a base para nós. Né? Eu enxergo o Instituto São Rafael, o Benjamin Constant, a Fundação Laramar, o Padre Chico, né? Como instituições que nos dão apoio para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui fora. Porque é lá que estão, o know-how está lá. Né? E eu percebo, por exemplo, que a base, né? Nós não existe. Eu sou professora, sou educadora, adoro a minha função, mas eu não conheço nenhuma escola, nem particular e nem pública, que dê a uma criança cega, congênita, o que o Instituto São Rafael faz. Esse menino vai ter uma sequela para o resto da vida dele, porque ele não vai ser estimulado naquilo que ele precisa, porque a escola não está preparada para receber. Agora, eu não vou ser contra a inclusão, não. Eu sou militante da inclusão. Só que eu acho que esses espaços têm que continuar existindo. Mas, Paula, exatamente isso que eu ia falar. O Guinho, ele, na verdade, tem 2 escolas. Ele sempre teve 2 escolas. Ele sempre teve a escola especial. Diferente de você, a Cleide, ela estudou, ela era professora de crianças especiais antes de ter o Hugo. Veio para a mãe certa. Veio assim certinho. E mesmo assim passou por todos os problemas, tá?
Mesmo ela sabendo... O endereço certo, né? Criança com deficiência visual tem Jesus fala assim, aquela ali, ó, manda para aquela ali. E ele teve as duas escolas. Mas ele manda. E ele teve as duas escolas, porque aí uma completava a outra. O caso do cego, então, gente, ele tem que ser trabalhado na questão da estimulação dele, dos sentidos. E a escola, por mais que ele seja colocado na educação infantil, lá no maternalzinho, a escola não sabe trabalhar isso com ele. Então, não vai acender esse lado dele. Ele vai se desenvolver, mas ele poderia se desenvolver mais. Entendeu? Eu acho que isso aí... No caso do surdo, então, esse surdo, ele nasceu de pais ouvintes, que usam a língua portuguesa. Quem vai ensinar a Libras para ele? Para ele ensinar para o pai, porque ele vai aprender Libras, vai ensinar para a família Libras, para eles se comunicarem. Então, esse sujeito ele demora muito para ser inserido na vida educacional, porque não tem a língua, gente. Simples assim. Alguém tem que ensinar isso para ele. Então, existe, claro, eu não sou militante aí da área da surdez, existe uma facção que é contra, que acha que essa criança tem que ser oralizada e tudo, mas tem aquele que quer, às vezes ele é oralizado porque a família optou, quando ele vira adulto, ele fala, eu quero aprender Libras. E vai e aprende Libras. Por quê? É a identidade dele, é o que diz dele enquanto sujeito. Mas é tão bom quando você tem essa possibilidade de escolha, né? O maior problema é que se você não vive como aí, ou como aqui no Rio, que nós temos o Benjamin Constant e nós temos o de surdos, que é em Laranjeiras, que são específicos para isso. Então, para quem não tem isso, é muito complicado também. É muito complicado. Então, eu acho que eles têm esse direito de escolher. Né? E é através do acesso a essa instituição que ele vai poder fazer a escolha dele. O meu menino estudou no Instituto São Rafael desde 4 anos. Quando ele foi para lá aos 4 anos, com 5 para 6 anos, ele começou a ser alfabetizado. Eu fui convidada para aprender braille junto com ele. E dali eu nunca mais parei. Me apaixonei pelo braille, que o braille é sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de fazer um cursinho, é muito bacana. É igual Libras também. É outra coisa fantástica também. Então, ali eu nunca mais saí. Entrei nesse buraco e nunca mais consegui sair. Já fui trabalhar no instituto, e daí já veio uma universidade buscando a gente para poder ensinar no curso de formação de professores, aí nunca mais parei. Agora, uma coisa incrível que eu vi e que eu meti a mão assim para tocar e eu fechei os olhinhos foi a deusa foi a Vênus de Milos, né? Na Itália, gente, porque eles fizeram com todos, isso é a cidade mesmo, o mapa da cidade. Você vai, você sente o relevo, realmente quando você fecha os olhos e você fica encantador. Eles ficam emocionados. Uma vez eu tive a oportunidade no Museu de Artes e Ofício, eles fizeram um projeto lá muito interessante, eles recebem crianças, né? Tem a parte educativa do museu que recebe as crianças. E eles pediram às crianças que fotografassem situações interessantes do ambiente onde eles viviam. Então, cada um levou fotos para lá. E eles elegeram, acho que 3 fotos e fizeram a revelação em 3D. E convidaram os alunos do Instituto São Rafael para ver essa exposição. Teve um deficiente visual que ele chorou, porque ele viu uma reprodução de uma foto da Praça da Estação. E ele lembrou de quando ele enxergava, que ele ficou cego na adolescência. E ele lembrou de como que era a praça. Aí ele foi ficando emocionado, ele passava a mão, ele falava, aqui fica assim, assim, assim. Quando a gente viu, ele estava chorando. Ele falou, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ver alguma coisa própria para mim, para que eu pudesse ver. Então, assim, eles ficam muito agradecidos quando você consegue fazer alguma coisa para eles, né? Isso é muito, muito gratificante para a gente. Está falando dessa questão da acessibilidade, da importância dela. E semana passada, até a Kissila, que é da nossa turma de formação, fez um post falando que o Senado estava
se preparando para votar a não obrigatoriedade de acessibilidade nos edifícios comerciais públicos, né? E eu nem parei, eu só li isso, né? E aí eu falei, nossa, que retrocesso Eu também escutei isso né? de relance. Eu também escutei isso de relance e até comentei um post, mas eu tô meio indignada ainda. Também não cheguei a acompanhar isso, não. Não sei se você sabe, Mas Paula. é altamente para se ficar indignado, processo, gente. né, gente? A Paula deve ter ouvido por outro lado. Quantas vezes nós, designers e arquitetos, ouvimos assim, mas um banheiro acessível, eu vou gastar tudo isso? Nunca! Ah, mas segundo andar, eu vou ter que colocar uma plataforma elevatória que custa 100 mil reais? Ah, não vou, você quer quebrar meu negócio? Não atendo, eu só não atender cadeirante. Eu já ouvi, eu vou botar no contrato que eu não atendo cadeirante. Oi? Tipo, você pode ser presa. Eu tinha um aluno muito querido na faculdade que brincava comigo quanto à condição do auditório, né? Porque as cadeiras de obeso ocupam o dobro de espaço e tal, tal, tal. Áreas de cadeirantes, enfim, ele brincava comigo. Não, no meu auditório só vai poder entrar magrinho. Aí... E assim, escutar um negócio desse é uma loucura, entendeu? E a gente eu não vou ouve, atender. Paula. A gente ouve, Paula, a gente ouve, por Cristo. E não é uma vez, claro. não. Eu acho que são em quase todos os... Não vou desmerecer as pessoas, porque tem muitos que aceitam, tem muitos que entendem logo de cara. Mas a maioria, se puder, se não for lei, se não for norma, não faz. Mas porque acontece que também a lei existe, mas também não exige não existe uma fiscalização. Então, mas eu acho, vocês estão falando disso, mas eu acho que tem que ter bom senso. Por exemplo, você disse do segundo andar. Se um consultório atender embaixo, eu acho que não precisa em cima. Tem. Se você tiver... Você Sim, acha concordo. que tem? Não, concordo contigo. Não precisa ter em todos. Mas assim, não precisa. Se esse meu cliente ele quer fazer um determinado segmento lá em cima e ele quer fornecer acesso para lá, e não é nem só de cadeirante, não, tá? Ele queria fazer um tipo de procedimento que a pessoa não ia conseguir descer. Não, aí eu concordo. Se ele não atende 100% embaixo, é obrigatório colocar. Mas o que eu acho é que virou uma coisa que te exige um lugar que talvez nunca vá subir alguém lá, porque ele tem um equipamento todo embaixo e atende 100%. Então, é esse bom senso que eu acho que a lei tem que ver, porque aí muitas pessoas entenderiam a lei. Muitas pessoas. Sim, mas também tem que ter respeito, que é uma das cenas mais tristes e lastimáveis que eu já assisti na minha vida foi quando eu fui ao INSS aqui em Juiz de Fora. A parte de atendimento, de perícia, toda no segundo e terceiro andar. Só tem um elevador, o elevador quebrado, a gente subir na escada. E quando eu me sentei, eu vi uma pessoa deficiente, sem os membros inferiores, sem os membros, só com o braço, sem antebraço, rolando a escada para subir, gente. É um absurdo. Não, aí eu concordo com você. Para mim, é caso de polícia, uma coisa dessa. Em prédio desumano, público, né? federal. A falta de humanidade, é desumano, né? A ponto da gente ir lá pegar pelo braço, ajudar a trazer, colocar sentado para descansar. É isso. E não teve nenhuma caso informação. De polícia. É caso de polícia. Se você está num lugar desse, você chama a polícia. Tem que denunciar. Não, e ainda mais um espaço público. Espaço público, eu acho que tem que ter 100% de atendimento. Com certeza. Igual no caso de cego, por exemplo, né? Você tem lá esses dispositivos, né? Que a senha faz um plim e a senha aparece lá, né? A pessoa vê o número da senha, ela se direciona ao caixa. Para cego, isso não funciona. Mas hospitais... Tem que ter um áudio, né? A mesma coisa é o elevador. Tem o elevador sem assessorista, tudo bem, mas ele tem que ter o áudio. E não adianta ele fazer plim, que chegou no andar, não. Tem que falar em qual andar que ele chegou, para ele saber, uai.
O elevador pode subir 2 andares e parar no terceiro, como ele pode subir 4 e parar no quinto. Como é que ele vai Mas, gente, saber? quantas vezes eu vou falar por mim, não posso falar por todos. Quantas vezes eu sou muito, você vê que eu sou muito bem abobada, né? Eu já saí do elevador e, tipo, era para descer no 9. Eu desci no terceiro. Ficar no elevador. É Cara, complicado. O Então, elevador são pode parar situações... entre paredes, né? Então, quer dizer, se ele Gente, estiver sozinho lá dentro, como faz? Agora, o que eu acho que poderia acontecer no país, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é haver um incentivo, uma lei de incentivo para quem produz esse tipo de equipamento, para facilitar, para diminuir custo, para que as pessoas possam ter acesso. É igual esse rapaz que estava trabalhando. Eu vou gastar 100 mil no elevador. É Por muito que não caro. baixa o preço desse elevador, não dá uma lei de incentivo, sei lá, alguma coisa para que isso seja acessível A financeiramente. plataforma é muito cara. Realmente eu concordo, é muito cara. Eu dou uma disciplina no curso de inclusão que é tecnologia assistiva. Então, eu entro muito na questão de recurso tecnológico. Existem inúmeros recursos tecnológicos para cegos, mas eles são caríssimos. São poucos os cegos que podem ter acesso. Então, isso é um problema seríssimo que tem no Brasil, das coisas serem muito caras e se tornarem inviáveis, né? Tanto para quem é usuário, como para quem vai dar acesso a essas pessoas. Diante de tudo isso que a gente tem conversado aqui, né? A gente está falando da importância das calçadas, do meio-fio, do piso correto, né? Que às vezes vai até eliminar, por exemplo, o piso tátil. Agora, e a gente falou do varejo, do comércio, dos prédios corporativos, e a casa do deficiente visual? Né? Aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Que trabalho com interiores, designer. E a casa? Porque não significa que tem que ser uma casa meia boca, tudo encostado, não. Pode ser uma casa muito bonita, toda planejada, com todo o conforto. Na sua visão, você teve a experiência de ter, né, um filho cego dentro da sua casa? Como tem que ser? E na sua visão, né, que você tem uma experiência muito grande, como deve ser a casa de um deficiente visual? A palavra-chave é funcionalidade. Ela tem que ser uma casa funcional. Tá? Pode ter tudo. Uma vez eu tive a oportunidade de ir na casa de um casal de cegos, e eu fiquei observando na hora que ele abriu o armarinho da cozinha. A organização dele era pôr tudo na beiradinha. Não é igual a gente que põe coisa lá atrás, não. Ele põe tudo na beiradinha. Então, a funcionalidade que eu digo é de ter, por exemplo, um armário que não precisa ser um armário profundo, porque ele não vai trabalhar com a profundidade, entendeu? Ele vai ter as coisas mais alinhadas assim na beiradinha, que ele vai com a mão e ele já acha tudo que ele quer. E pode colocar o que você quiser, sempre ouvindo ele. Faça junto com ele, que ele vai te dizer o que ele quer. Pode pôr escada, pode colocar o que você quiser, mas ele tem que participar disso. Eu lembro meu filho, ele tinha dois aninhos, e ele tinha uma prateleira de brinquedo. Um dia, eu limpando a prateleira, eu tirei as coisas e não coloquei no mesmo lugar. Eu tive o cuidado de manter na mesma prateleira, mas eu troquei as coisas de lugar. Eu tirei tudo, na hora de voltar, eu não lembrei onde que estava. Ele chegou e ficou: mamãe, cadê isso assim, assim? Tá aí. Mamãe, cadê? Tá aí. Aí eu fui lá e pus a mãozinha dele. Ele virou para mim e falou assim: você trocou de lugar, não pode. Eu nunca mais esqueci esse não pode dele. Eu levei isso para a minha vida. Toda vez que eu trabalho com pessoas com deficiência visual, eu lembro. Eu tenho que respeitar a organização dele. Ele falou de jeito: não pode. E eu ensinei isso para todas as mães do Instituto, pelas quais eu tive contato, né, através do meu trabalho. Então, isso é o mais importante. Você, enquanto designer, enquanto arquiteta, você tem que pensar que você está construindo um espaço para ele. Então, ouça o que ele quer. Converse com ele, para ele te dar as dicas todas. E não tem nada de, assim, de diferenciado, não. Tá? As pessoas, às vezes, têm essa coisa de
quis fazer acessibilidade para o cego, que é diferente, não é nada diferente. A organização dele é muito dele, é particular dele. Para ele organizar a casa, onde que ele vai pôr é dele. Mas a questão da arquitetura, conversa com ele e faz do jeito que ele te fala. Nada de ter Hein, Paula, nada de ter uma mulher ou uma mãe que fica mudando a cela toda semana quando faz faxina, né? Não pode. Nem pensar. Nem pensar. Eles ficam bravos mesmo. Lá no instituto, a gente via assim, eles ficavam nervosos. Às vezes você estava, a faxineira, a gente sempre falava, não deixa nada na porta. O faxineiro tem essa mania, né? Está limpando a sala, do lado de fora fica ali o rodo, o puxador, o balde, né? Era um tal de chutar, e eles chutavam mesmo. Quando eles percebiam que tinha alguma coisa, eles enfiavam o pé. Para aprender a não deixar no caminho. Porque aquilo ali é um espaço que eles passam normalmente. Então, se num belo dia tem um balde no caminho, gente, isso aí é pegadinha para cego. Não pode. E é espaço, né? Eu acho que a maioria das pessoas precisa de espaço. O caminho tem que estar livre. São caminhos livres, a organização ser personalizada por ele, né? A questão da ventilação, a questão de objetos que a gente usa de mobiliário, de decoração. Tem alguma coisa especial? Por exemplo, os móveis, em vez de serem cantos de quina, canto moeda, arredondados, na sua visão, evitar essas quinas, assim, coisas de vidro, né? Aquelas quinas perigosas, né? Que pode causar um acidente, coisa que seja assim irregular. No mais, não vejo problema, não. Uma coisa em relação ao design, por exemplo, para eles, o Pedro, ele sempre questionava que eu comprava o shampoo e o condicionador. Geralmente os vidros são parecidos. Ele chegava em casa, ele fazia uma marca. Ele fazia. Para ele identificar, porque senão ele usava o condicionador na hora de usar o shampoo. Então, como designer, eu sempre digo, né, fazer coisas que sejam diferenciadas, que não cause esse tipo de troca de objetos, né? A gente percebe isso com vidro de maionese. Tem que ter alguma coisa que diga para ele que aquilo ali é um vidro de maionese. Alguma coisa, ele vai perceber isso, né? Então, para o design, eu acho bacana o design sempre conversar com o cego para entender o que para ele vai diferenciar de outras coisas, para que ele não erre. Porque nem tudo vem com a etiqueta em braille. Hoje em dia a gente já tem bastante produtos, né? A Sadia aderiu, né? Tudo da Sadia vem com rótulo em braille, né? Os medicamentos são obrigatórios, tem que ter o nome do remédio. Às vezes eles colocam a miligrama também, porque tem muito problema em relação a isso. A cápsula ela é muito parecida, então tem que estar tudo muito bem diferenciado para eles. Então, a informação mais básica é essa, né? De conversar com eles, gente. Coloquem eles no circuito. Isso eles aí são a vai peça principal. Direcionar muito para vocês. Nossa, isso só mostra quanto a gente tem que melhorar, né, gente? E a gente começa... tem que aprender muito, né? Ainda. E é muito louco, né? Porque, assim, fala pela gente, né, Paula? Porque atender todo... É muito difícil. Quando você faz a casa de uma pessoa, assim, você consegue fazer para a pessoa. E quando você faz algo público também, algo privado, um comércio, um hospital é muito complicado. Eu vejo Agora, o bacana é que aquilo que você faz de adaptação para uma pessoa com deficiência, ela vai servir para muita gente. Na verdade, para todos, todo né? mundo, né? Ela ajuda o obeso, ela ajuda o idoso, ela ajuda a gestante, ela ajuda aquela pessoa que não está querendo ter um desgaste maior, né? Então, todo mundo é beneficiado. Então, quando esse empresário aí falar com você, não vou fazer, que não sei o quê, vou gastar dinheiro, ou então, não tem público para isso, mas você não vai atender só esse público. Você vai contemplar uma gama de pessoas que vão ser beneficiadas por essa acessibilidade que você está promovendo no seu ambiente. E isso é um diferencial que vai trazer visibilidade para o seu espaço, né? Aquela questão do convencimento que você tem que trazer para a pessoa.
e tentar colocar ela nesse universo, que é o universo da acessibilidade. Mostrar para ela que isso é bacana, que isso vai trazer um diferencial para ela, né, enquanto empresa, de ter essa visibilidade social, de que está contemplando uma camada da sociedade que não é contemplada em quase nada. Né? Então, é um Eu poder tenho um exemplo muito bacana aí também. é que entra a questão da informação que vocês têm que ter, para vocês terem argumento para convencer esse cara de que porque o que ele vai fazer ali é importante para ele também. Eu tenho um exemplo bacana, porque eu frequento uma casa espírita aqui em Manaus, muito grande. É uma casa que tem um número de visitantes assim gigantesco ao longo da semana, né? Obviamente, nesses últimos 2 anos de pandemia, não, mas é uma casa de referência. E ela, há uns 3, 4 anos atrás, investiu em acessibilidade, mas aquela acessibilidade bem feita, né? Uma rampa com um percentual de inclinação adequado, extremamente fácil de ser acessada, inclusive por alguém sem necessidade de ter ali um suporte. E aí, o que eles perceberam na casa, né, a parte administrativa, é que aumentou muito o número de cadeirantes que começaram a frequentar. Por quê? Porque as pessoas elas se sentiram incluídas. Então, a partir desse momento, quando você dá liberdade, quando você flexibiliza acesso, quando você humaniza os seus espaços, você faz com que as pessoas elas se sintam convidadas. Porque parte delas não se sentiam pertencentes àquilo. Exatamente. Porque não tinham, ou porque não tinham a acolhidas, dificuldade. Né? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim. Não é que, não tem. Mas no meu estabelecimento nunca veio uma pessoa cega. No meu estabelecimento nunca veio uma pessoa essa com pergunta cadeira que de fazer. rodas. Será que ele não vai porque não tem ou não tem porque ele não vai? Né? É uma pergunta que tem que ser feita, né? É a questão da audiodescrição nos ambientes. Não precisa se preocupar, não, porque eu não tenho um público de deficientes visuais. Mas você não tem o público porque não tem audiodescrição. Se você tiver audiodescrição, esse público vai aparecer. É a lógica, né? Sim. Só que não funciona dessa forma. Nossa, gente, muito aprendizado, Paula. Meninas, alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Paula? Só agradecer essa troca aí, essa experiência. Eu gostei muito de conhecer vocês também, viu? Muito interessante. Uhum. E, assim, eu vejo nisso aí um futuro bom para a gente, né? De pensar que vocês que não têm nada a ver com a área estão aí batalhando, buscando e tentando fazer uma coisa bacana. Muito interessante. Vocês estão de parabéns. Eu estou no Instagram, Prof. Paula Branco, tá? Quem quiser me adicionar, para a gente estar trocando algumas ideias ali. E vamos que vamos. O que a gente puder fazer, assim, para manter, né, um mínimo de qualidade de vida, né, para essas pessoas, um pouco de humanidade, né? E o que a gente puder fazer para facilitar a vida dessas pessoas que já têm uma vida tão dura. Uma vez eu falei com uma professora, eu estava dando um curso de formação de professor na área de inclusão. E a professora me trouxe um caso de uma criança que nem era cega, não, uma criança com questão intelectual, e ela colocando aquela criança que ela já tinha sido expulsa de 3 escolas, que ela tinha 6 anos e que ela não estava dando conta dela. Eu peguei e fiz ela pensar. Eu falei assim, você está falando de uma criança de 6 anos. Você está colocando, você imagina a bagagem que essa família, que essa criança carrega. Ela já foi expulsa de 3 escolas, ela só tem 6 anos. Olha que vida dura que essa criança tem. E você está se colocando numa situação de sofredora. Você não é sofredora, não. Sofredora é ele. Você é uma privilegiada. Ele não. Então, eu sempre falo, vamos ver essas pessoas como pessoas que precisam da gente. O que a gente puder fazer para melhorar a vida dessas pessoas. E não ver nelas um problema, um empecilho, né? Um dificultador. São pessoas que vêm para acrescentar para nós. Para ensinar para a gente a ser pessoas melhores do que a gente é. Porque a gente tem tudo para ser feliz. A gente tem todos os sentidos, a gente tem todos os movimentos, né? E eles não, gente. Eles têm uma limitação que isso é todo dia.
Como eles falavam lá no Instituto, a gente mata um leão por dia. Nós não matamos leão, não, gente. Eles matam. Então, eles têm uma vida dura. O que a gente puder fazer para melhorar a vida deles, a gente tem que fazer. Seja onde a gente estiver, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, alguém tem que ajudar essas pessoas. E vocês são abençoados, viu? Contem sempre comigo. O que eu puder fazer para ajudá-las, eu estou aqui. Ok? Foi um prazer conhecer vocês. E você conte conosco também, tá? Para o que precisar. Eu acho que nada acontece por acaso. Nós nos encontramos num curso de especialização em neuroarquitetura. Somos 10 profissionais, hoje as outras não puderam estar presentes. E a gente criou esse grupo para estudar, para aprender mais, para ver como é que a gente pode melhorar o nosso trabalho. E eu acho que um passinho de cada vez a gente vai conseguir isso, principalmente com a ajuda de pessoas como você, que passam a sua experiência para nós e nos mostram que a gente é simplesmente um mero executor do cliente, né? A gente sabe disso, mas no caso do cliente com deficiência, mais do que nunca, nós vamos usar todos os nossos sentidos para entender a fala dele, para entender o toque, né? A sensibilidade dele nas nossas construções. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui hoje com você, com as meninas, tá? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também. Um grande abraço para vocês. Obrigada, gente. Obrigada.